Olá pessoal, mais um podcast, Eixo 23, um podcast aí da Bluestone, onde a gente aborda temas sobre projetos de conservação de espécies ameaçadas, educação ambiental, sustentabilidade, ecoturismo. Então é um podcast itinerante, literalmente itinerante. Eu estou em Belém, debaixo do sol de Belém. A gente está aqui no Parque Utinga para a gente acompanhar o projeto de reintrodução da ararajuba, um projeto de parceria da Fundação Limton com o IDEFLOR, que é o órgão ambiental aqui do estado do Pará. E eu estou fritando. Quem deu a ideia de fazer esse podcast fui eu, então não posso nem xingar, mas a ideia é essa, é justamente levar essa cumplicidade das ações com todo mundo, que as pessoas possam entender como acontece a conservação de fato, mostrando quem executa os projetos, como é que funciona. A ideia é essa, é mostrar por trás dos projetos todos os perrengues, as dificuldades, que fazer conservação não é fácil, mas é muito prazeroso. Enfim, por isso que eu estou aqui torrando em Belém, mas é por uma causa maior e a gente está muito satisfeito de estar aqui vivenciando todo esse projeto. Então vamos lá, eu estou aqui no Parque Utinga e a gente está aqui atrás, vocês estão vendo, é o recinto da ararajuba, o projeto de reintrodução, onde daqui elas vão para a natureza. E estou aqui com quem é responsável por cuidar desses animais há muitos anos, o biólogo Marcelo Vilarta. E aí, Marcelo, tudo bom? Boa tarde, Alexandre, tudo bom? Muito feliz de participar. Cara, é o primeiro podcast que eu estou fazendo itinerante mesmo, raiz, nesse sentido de não tem estúdio, a gente está aqui pingando. Sim. E a ideia é justamente essa, mostrar esse perrengue, o que é a conservação de fato, né? Como ela acontece. E aí vamos conversando, queria que você contasse um pouco a sua história, para todo mundo te conhecer um pouco, saber como você entrou nesse projeto, como começou tudo, com a sua história com a ararajuba. Bom, em primeiro lugar, também é o meu primeiro podcast que eu estou gravando, que eu estou participando de qualquer forma, então vamos lá. Vamos lá, não preocupa não, aqui é tudo raiz, vamos lá. Bom, relembrando o máximo que eu consigo aqui, meu primeiro contato com o projeto Ararajuba foi através do coordenador desse projeto, que foi, por coincidência, um dos membros da banca da minha tese de mestrado. Que é o Luiz Fábio, professor Sim. Luiz Fábio, lá do Departamento de História Natural da USP. Isso. O professor Luiz Fábio Silveira, ele foi membro da minha banca, de avaliar a minha banca. Ele fez parte da sua banca? Da minha banca de mestrado. Então Na época eu não conhecia, não sabia nada do projeto Ararajuba, ele estava iniciando ainda. Eu já trabalhava nessa época com aves, eu sempre tive um gosto muito grande por aves. No meu mestrado eu decidi trabalhar com alguma aplicação prática com conservação de aves e eu acabei trabalhando com trinca-ferro, uma espécie que é muito traficada lá no estado de São Paulo e que tem uma demanda muito grande de soltura por parte dos centros de triagem. Naquela época eu não estava praticando solturas e executando como eu estou agora. Certo. Eu estava acompanhando como as solturas eram feitas do excedente de trinca-ferros que tinha ao longo de áreas de soltura no estado de São Paulo e avaliando os aspectos ecológicos, principalmente da territorialidade do trinca-ferro, que pode ser um problema nessas ocasiões em que você solta muitos bichos de uma vez. Certo. Através dessa minha tese de mestrado, o professor Luiz Fábio ficou sabendo que eu gostava de trabalhar com isso e na época ele estava procurando alguém para executar o papel de biólogo de campo aqui nesse projeto que nem estava pronto ainda. Na sua defesa do mestrado ele falou, achei o cara. Exatamente, foi uma grande coincidência e assim que eu estava saindo do mestrado eu já estava pronto para trabalhar diretamente com conservação de aves. Olha só, que coincidência. Exatamente. Foi aí que ele me colocou em contato com a Fundação Limton, o seu Bill e a dona Linda, os donos da Fundação Limton, os fundadores. Sim. E eu fui para lá passar alguns meses na fundação para conhecer tanto o lugar, a ambientação, a ideia da fundação, conhecer diretamente os bichos, que eu nunca tinha trabalhado num criadouro desse tipo, não sabia como que era o método de criação e preparação dos animais para a reintrodução. Reintrodução, só fazer um parênteses. A Fundação Limton é um criadouro científico para fins de conservação, ou seja, é um criadouro que visa a reprodução sob cuidados humanos, para que esses animais alimentem projetos de reintrodução na natureza. Mas vai lá. Sim, sim.
Foi aí que eu conheci tudo, né? Acho que a principal peça desse processo foi a Fundação Limington, porque eles vinham criando acho que Tem 2 20 décadas, anos, mais de 2 mais de décadas, o seu Bill e a Dona Linda estavam reproduzindo por conta própria, com a ajuda do Carlos, da Nancy e dos outros funcionários lá, eles estavam gerando um número enorme de espécies de ararajubas e outras aves ameaçadas de extinção. Só através de alguns casais que eles receberam de apreensões, é tudo legalizado, né? Sim. Através desse trabalho duro deles, eles geraram um número enorme de aves. Só que como eles não são criadouros comerciais, eles não poderiam vender esses animais, não tinham como destinar. Destinar, tem que dar um destino para isso. Senão ia ficar nascendo e Exatamente. não tinha... E o sonho deles era destinar esses animais para conservação. Sim. Isso aconteceu lá por 2015, 2016. Quando eu entrei em contato em 2017 com eles, eles já tinham acertado tudo, que as ararajubas iriam para cá e eu só entrei para conhecer elas e me preparar para vir para cá. Então foram 2 meses muito intensos lá na Fundação Limington, que eu aprendi praticamente tudo com quem já tem experiência lá diretamente com as ararajubas, que é principalmente o seu Bill e o Carlos. Já que e a Nancy também, já que naquela época, infelizmente, a Dona Linda estava prestes a falecer, ela já estava muito doente. Eu tive o prazer de conhecê-la, visitar lá algumas vezes, e ela também, quando eu estava em Poços de Caldas, no Criadouro, lá em Poços, ela esteve lá, então tive esse prazer de conhecer. Infelizmente eu não tive o mesmo prazer, porque eu não tive essa oportunidade de lidar diretamente com ela, mas... O seu Bill, o esposo dela, foi muito forte nesse período, mesmo aguentando toda essa dificuldade, ele me ensinou muita coisa, né? Que tinha sido muito recente. Daí o projeto nessa época já era para estar começando, isso foi lá em início de 2017. Lá para fevereiro eu acho que eu já tinha embarcado para Belém. Olha só. Daí eu cheguei aqui, essa área que vocês estão vendo atrás é um descampado completo, não tinha nada. Daí começou minha missão diretamente com o projeto aqui, que era construir esse recinto adequado para as aves, para receber elas. E isso aconteceu lá no início de 2017. Depois 2017. E aí você construiu, o recinto é um recinto relativamente simples, mas funcional, que funciona para manter os animais e manejar. Então ele consegue jogar os animais de um lado do recinto para o outro, para ele separar quem são os aptos a serem soltos e os não, os animais que ainda estão em treinamento, né? Mas enfim, continue. Só que nessa época eu nunca tinha feito isso de verdade, né? A prática ainda não tinha acontecido. Depois da preparação de tudo aqui, em 2017, nós recebemos o primeiro grupo de ararajubas finalmente. Foi um grupo grande. De Juquitiba. O processo é o mesmo que a gente faz até hoje. Eles são preparados em Juquitiba, na Fundação Limington, trazidos para cá de avião, e assim que chegam eles já entram nesse recinto aqui, onde começa a preparação deles para a soltura. Eles têm que se ambientar, eles têm que... É um projeto longo. Muito longo. Eles têm que se acostumar com todas as condições. Em primeiro lugar, né, as condições climáticas daqui são muito diferentes. Nossa, ainda mais das de Juquitiba, né, que é uma cidade de serra, frio, né? Só que todas elas, no primeiro dia parecia que elas já estavam acostumadas, foi incrível. O DNA falou, cheguei em casa. Exatamente, né? A genética delas é pronta para aguentar o ambiente amazônico, então o excesso de chuva, o excesso de calor, umidade aqui não foi nenhum problema para elas. Aí começou a prática, a minha prática mesmo no projeto, que continua até hoje, né? Eu fui aprendendo na marra aqui as lições com os bichos, o que funciona para eles, o que não funciona para o treinamento, e continua até hoje. Que ele conhece cada indivíduo, né? E ele fica aqui de segunda a segunda. É um trabalho árduo, porque ele precisa estar aqui todo dia, né? Você não tem feriado, você não tem final de semana, os animais comem todo dia, e é ele sozinho que alimenta, que cuida, que treina. Então, assim, por isso que eu gosto de dar voz para quem faz a conservação mesmo, quem está por trás de salvar os animais, literalmente, porque ninguém vê o perrengue que ele passa aqui todo dia. Sol, chuva, ele está aqui, feriado, Natal, ele está aqui. Então, assim, é bonito ver o animal solto na natureza, mas antes tem um trabalho muito árduo, que é ele aqui,
né? Por isso que esse podcast, a minha ideia é justamente essa. Ele ser itinerante para eu poder ir aos projetos onde a gente está atuando em parceria, para mostrar isso, para as pessoas entenderem de casa que a conservação vai muito além de abrir uma porta de uma gaiola. Sim, com certeza. Muitas pessoas acham que a soltura de um animal é o que a gente muitas vezes vê na mídia, que ocorre em alguns lugares, infelizmente, que Que é pegar e soltar. simplesmente nenhum... apreende o animal num lugar, encontra ele e fala, vamos soltar em tal lugar, que é uma coisa que dá mídia, chama atenção, Mas o que, impacto tecnicamente falando, não funciona muito bem, porque um animal, quando ele é capturado, ele é retirado do cativeiro, é um processo estressante. Se você também não conhece a origem do animal, você não sabe se ele já teve prática na vida livre ou se ele já nasceu em cativeiro. No nosso caso, principalmente, tem que haver toda essa preparação de meses com os animais, porque a maioria deles nasceu em cativeiro. Eles não têm musculatura de voo, eles não sabem voar. Então é toda essa preparação que ele faz aqui de, né, eles criarem musculatura de voo, saber voar, saber comer o que eles vão encontrar na natureza. Né? Não, na verdade, a parte do voo é a menos preocupante até, porque lá na Fundação Leamington eles vivem em recintos desse tamanho, onde eles até têm espaço para voar. A questão que mais preocupa de um animal que nasceu em cativeiro, mas que tem condições de voo já, é a questão comportamental. O animal passou a maior parte da vida dele recebendo comida de bandeja, literalmente, né? Nas bandejas. Nas bandejas. Na boquinha. Que é uma comida que você não vai encontrar na natureza, né? É comida de supermercado, ração, maçã, banana, coisas que se eles forem soltos aqui, eles nunca vão achar. Então, o animal, a maior parte do tempo que ele passa aqui, ele passa aprendendo quais os alimentos que ele vai encontrar aqui. Ele tem que passar uns perrengues aqui, tem que passar fome alguns dias até desistir de esperar e sair procurando a comida no meio dos galhos que eu enfio ali dentro do viveiro. E o interessante é que ele põe frutas nativas, né? O açaí, que é muito... Onde você olha aqui em Belém, você tem bastante, né, açaí. Então esse contato com as frutas nativas é muito importante, até o animal entender que aquilo é um alimento, né? Às vezes pode levar um tempo. Tem até animal que chega a morrer perto se solta, né? Do lado do alimento, mas ele não sabe comer. Exatamente. Parece ridículo, mas por isso que uma conservação feita com protocolo, que tenha resultado, tem que ser assim, ó, desse jeito. E não é só a questão do alimento também que a gente tem que falar, né? O animal, ele provavelmente nunca viu a fauna que habita aqui a região de Belém. Um monte de macaco, preguiça, predadores como jiboias, que são o principal perigo para as ararajubas, os gaviões aqui da região. Ele nunca viu isso na frente deles. Então, se você soltasse no primeiro dia que eles estão aqui, seria tudo um choque muito grande para eles. Quanto mais chocado e abalado o bicho está, nos primeiros dias em que ele está tentando sobreviver, menor a chance dele de sobreviver mesmo, de fato, exatamente. Por isso que a vida selvagem, a vida na natureza é árdua. Ele tem que correr de predador todo dia, ele tem que ir atrás de alimento todo santo dia, não é aquela comida, né, na bandeja. Então... Apesar de a gente estar falando isso, eles ainda recebem comida da bandeja. Eu tenho que mencionar isso, porque não dá para fornecer todo santo dia só comida no galho, né? É um número muito grande de bichos. Então, mesmo assim, a gente ainda suplementa a alimentação deles com as mesmas coisas que eles comiam lá na fundação, para que eles mantenham uma força... Essa transição, né? Eles façam uma transição gradual, e não só eles, mas os bichos que já estão soltos aqui. Os bichos que já passaram pela soltura, eu ainda atraio eles com alimento todo dia aqui, para que eles voltem a essa área, que eles tenham ela como referência, porque isso facilita... Um suporte, né? Sim. Isso facilita tanto a vida deles quanto a minha. A deles, porque eles sabem que eles podem encontrar alimento bom e fácil aqui, caso eles precisem. Eles sabem que eles podem ter essa área como uma área segura. Exatamente. E facilita a minha vida também, porque para monitorar o bicho eu não tenho que rodar quilômetros e quilômetros todo dia. Eu sei que eles vão estar tal dia, tal hora aqui, então eu consigo contar os bichos, olhar a cara de cada um para ver se está todo mundo bem, avaliar a saúde, avaliar o que eles estão fazendo. E até eu mostrei isso também na nossa websérie, lá no canal do YouTube Alexandre Vetzul,
e Bluestone também, a gente tem a websérie que dá essa continuidade. A gente vê que o ano passado, então a gente fez esse relato dessa primeira soltura, e esse bando que já está solto, como a gente mostra na última websérie, esses animais voltam aqui direto, ficam aqui, alimentam aqui e são os guias para os outros animais que serão soltos. Então esse trânsito desses animais já soltos com os animais que serão ainda, estão em treinamento, é fundamental. Ah, sim, com certeza. Essa parte é uma das mais importantes, porque mesmo os animais que recebem todo o treinamento do mundo, às vezes, no momento da soltura, eles se atrapalham e acabam voando muito longe. E às vezes ele sozinho não conseguiria voltar e ia morrer. Mesmo com o treinamento, ele pode acabar se dando mal se ele estiver num lugar muito distante, que ele não conhece nada. Ele, mesmo com treinamento, vai sofrer muito com os perigos da natureza. E é aí que entram os indivíduos já experientes. Já soltos, que são os guias. Os que nós já soltamos aqui, que estão há alguns meses ou até anos vivendo na área, eles já conhecem os caminhos aqui, eles conhecem os pontos de alimentação natural, eles conhecem os pontos onde tem predadores, eles sabem se locomover nessa área. Então é muito importante, é muito favorável se os novos indivíduos que estão começando a vida livre, se eles forem acompanhados por esses. Só que aí é um grande desafio, né? Os bichos que já estão livres aqui, eles podem tanto se dar bem quanto se dar mal com os indivíduos novos. A maioria deles são territoriais. E aí não tem como prever. Às vezes pode eles se dão muito bem, às vezes eles mas pode gostam rolar um muito, fight, uma briga. Às vezes eles gostam muito de um indivíduo e aí um outro indivíduo do mesmo grupo, muito parecido com ele, eles odeiam. É que nem eles têm muita, eu falo que eles têm personalidade mesmo, porque sem nenhum motivo, não tem padrão de ser macho com fêmea, fêmea com macho. Às vezes empatia. Eles simplesmente se dão bem ou não com o bicho. E se eles não se derem bem com o bicho, aí complica muito, porque principalmente se os soltos não gostarem dos novos, aí a transição dos novos para a vida livre fica muito difícil. Mas mesmo assim é possível. E o bom é que a juba é uma espécie gregária, né? Ela gosta de viver em grupo, né? Sim. Isso já ajuda. Mas é aquilo que ele falou, às vezes a empatia não bate e um animal fica isolado. Ele tem que trabalhar toda essa aproximação de forma lenta, progressiva, para depois ele incluir no grupo e soltar, né? Sim, nós já observamos aqui animais que estavam vivendo em grupo, mas resolveram deixar esse grupo para migrar daqui. E foram seguir a vida, né? Uma fêmea que era meio encrenqueira aqui, que brigava com todas as outras, depois de mais ou menos um ano vivendo na área, um ano mais ou menos, ela deixou de ser vista aqui. A gente pensou que ela pudesse ter sido morta, pudesse ter sido capturada, mas meses depois ela foi vista em outra cidade aqui perto, e ela estava vivendo com um grupo de outras aves, não de ararajuba, de outra espécie, estava com maritacas. E até hoje ela continua vivendo com maritaca. Então você vê, o bicho está vivo, mas ele resolveu, essa personalidade conflitante dele com os outros, fez com que ele trocasse o grupo da espécie dele por outro. Deu certo, não é o que a gente gosta, né? Gostaria que ela estivesse aqui se reproduzindo com os mesmos. Mas aí ela segue o caminho dela, que aí é a lei da natureza, né? A reintrodução dela está feita, né, de certa forma. Não do jeito que a gente idealiza, mas funciona mesmo assim. E a ideia do projeto é manter a população estável em vida livre e reproduzindo. Então o Juquitiba lá, a Fundação Limton, continua com o projeto de reprodução sob cuidados humanos, manda os filhotes aqui para o Marcelo treina e vai soltando. E a ideia é ter várias populações estáveis, reproduzindo, para que ela consiga o caminho delas até o ponto que não precise mais geneticamente desse revigoramento genético, dessa ajuda de comida aqui próxima, do trabalho do Marcelo. Aí que ele vai descansar, né? Que ele vai poder falar, os animais já estão reproduzindo, já estão bem, né? Aí sim você vai voltar à sua vida normal, né? Porque agora é só... Quem dera, falando assim parece um sonho muito distante, porque um processo de reintrodução pode levar até décadas, mais de décadas. E a gente não já está aqui desde 2017. Então... E o processo já está indo, a gente está tendo um sucesso grande da soltura. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante para o projeto de reintrodução, para ele funcionar,
essa questão de que não adianta só soltar, você tem que ter um ecossistema equilibrado, né, um habitat seguro, para que a espécie consiga prosseguir. Tá chovendo aqui, Não, ó. foi só pingou. Para que aqui chove todo dia, né? Então a gente tem que ficar esperto para guardar as máquinas aqui. Então, um dos maiores desafios é estabelecer os casais reprodutores e manter eles aqui se reproduzindo. Isso para a ararajuba é especialmente difícil, porque é uma espécie muito exigente para se reproduzir. Na natureza ela precisa de ocos de árvores que ocorrem só em árvores muito velhas, muito específicas, que quebram de tal jeito, ou que entra um pica-pau e cava de tal jeito que elas aceitam o oco. Aceitam. Por isso que tem que ter um ecossistema equilibrado. Exatamente. Né? Como se ela fosse um bioindicador. Né? Sim. De tão exigente que ela é, aonde tem a juba, quer dizer que aquele ecossistema está em equilíbrio. Sim. Para facilitar isso, para catalisar esse processo aqui, nós fazemos o seguinte. As caixas ninho. As caixas ninho em que elas se reproduziram lá na fundação, que são caixas em formato de ninho, as caixas em que elas nasceram, nós reproduzimos essas caixas aqui, tanto em cima do viveiro quanto nos arredores, em árvores aqui, para simular um ninho ideal para elas. Tendo uma caixa ninho onde ela se sinta segura, ela tem um lugar mais legal para passar a noite e ela pode se sentir segura o suficiente para decidir botar os ovos dela lá e iniciar a reprodução. Mesmo com todas essas condições ideais para ela, ainda assim é difícil a ararajuba se reproduzir, porque ela é exigente, ela é frescurenta com isso. Mas nós já tivemos um grupo aqui que se produziu. Um casal... Isso é um indício muito bom, que está indo muito bem, porque se animais que foram reintroduzidos, já estão vivendo por aqui, e reproduziram, quer dizer que elas estão nutricionalmente, a exigência nutricional dela está muito bem, ela está conseguindo reproduzir, fazer postura e reproduzir, e também elas estão se sentindo seguras na mata para fazer postura e criar filhote. Sim. Isso é o ápice Sim, é o que eu gostaria de ter sempre aqui, mas mesmo esse casal que nós tínhamos aqui que se reproduziu, eles tentaram várias reproduções. Houve outros problemas com eles, como o ovo que não chocava, o ovo que eles quebravam acidentalmente, mas a primeira reprodução deles, a primeira tentativa foi a mais bem sucedida, quando eles conseguiram criar um filhote. O filhote saiu do ninho por conta própria, eu vi ele saindo, foi um dos momentos mais tensos da vida, porque eu não sabia o que ele estava fazendo, mas ele deu conta de voar. Ele ficou perdido um dia aqui nos arredores e voltou no dia seguinte. Foi até engraçado que a mãe deu uma surra nele quando ele voltou. Ela estava tão tensa quanto eu, né? Deu uma cacetada nele quando ele voltou. Mas voltou a alimentar ele no bico. Até na natureza, os filhos dão problema e os pais, ó. Foi muito engraçado, mas ele conseguiu se criar aqui, ficou mais ou menos um ano vivendo nessa área. E quando o projeto entrou em pausa, lá por 2019, ele migrou da área aqui junto com aquela outra fêmea, que também migrou com as maritacas. Formou um casal e seguiu o caminho. Seguiu o caminho. Eu não localizo mais ele hoje em dia, infelizmente, mas eu acredito que ele tenha migrado para mais longe. Porque ele foi o primeiro indivíduo realmente selvagem. Todos os outros indivíduos, mesmo os mais bem adaptados aqui, eles ainda são indivíduos que nasceram em cativeiro. Então ele não sente a necessidade de buscar alimento aqui. Então esse aí foi embora mesmo. Sim. Todo o trabalho que ele está fazendo aqui está certo, está indo para o caminho certo. Se ele já está tendo sucesso de animais reintroduzidos, engasguei aqui. Os reintroduzidos que estão animais reintroduzidos, né? E reproduzindo na natureza, ou seja, é sucesso. É o que eu espero que continue acontecendo nos próximos anos aqui. A dificuldade maior é que os casais se formem, aceitem a área, aceitem as condições e de fato reproduzam aqui. Mas o mais importante antes disso é que eles sobrevivam, e eles estão sobrevivendo muito bem aqui. O grupo que frequenta aqui, o grupo de 7, 8 aves que frequenta o parque todo dia, eles estão assim há mais ou menos 2 anos já. Tem indivíduos que já estão aqui, que já frequentam essa área há mais de 2 anos. Então isso é um indicativo muito bom de que há condições deles continuarem com essa rotina e ocupando essa área aqui, que é a área ideal para eles, é uma unidade de conservação de proteção integral. O Parque Utinga é uma unidade de conservação. Assim, vale lembrar, né, que para ocorrer uma reintrodução no local, um dos fatores mais importantes é garantir que você sanou as causas originais da extinção do animal nesse local originalmente.
As ararajubas foram extintas aqui na região de Belém, originalmente, lá mais ou menos uns 100 anos atrás, Cara, imagina, principalmente 100 anos. por caça e captura, né? Por ser um animal muito Antrópica, ação do atrativo. homem. Ah, não só isso, mas também A é perda destruição do de habitat, hábitat, né? Porque Quando você Belém é uma quebra... cidade grande, né? Uhum, Então imagina você desmatar toda essa região e fora a ação do homem caçando, porque era um sim. animal muito bonito, né? Então, Uhum. Havia essa preocupação, ué, que adianta reintroduzir o bicho se ele vai ser extinto lá de novo? Mas é aí que entra o a Ideflor unidade de conservação aqui como um local que em teoria é seguro para o animal tem segurança, o se parque todo reproduzir. aqui, ele é aberto à visitação pública, mas Uhum. ele tem segurança de ponta a ponta, então Sim, tem isso dá uma patrulhamento da segurança. polícia, é proibido caçar e pescar aqui, é proibido fazer qualquer atividade que cause perturbação para os animais, em teoria. E o Marcelo é chato, ele fica aqui no pé do Eu povo, vigio, né? ele não deixa ninguém fazer barulho aqui perto das Aqui. uvas. É porque a gente tem que garantir que essas sejam as condições ideais, que as condições ideais sejam mantidas aqui Sim. e elas consigam perpetuar o processo de reintrodução. E por isso que esse projeto está tendo esse sucesso, que a gente tem aqui o Parque Utinga, ele é um parque do tamanho aí de 1.000 hectares e que ele vai para um corredor ecológico de mais 15.000 hectares. Então isso dá uma margem de segurança, pode reproduzir bastante juba, Sim. que tem espaço para muita juba aqui em Belém. Sim. Mas um processo que é interessante, estava conversando hoje com o Ideflor, é a parte de educação ambiental, que eles vão começar com as crianças aqui, eles mostraram a cartilha que eles fizeram, porque assim, você ter a comunidade como parceira em projetos de reintrodução é fundamental, porque acaba que esses animais, eles não vão ficar aqui eles não têm dimensão, né, o parque, acaba que eles vão mais longe, né? E se as pessoas ao redor entenderem da necessidade de olhar o animal distante, não intervir, não oferecer alimento, não capturar e trazer eles para o lado da conservação, nossa, e em Belém todo mundo já está sabendo do projeto, tem um amor pelo projeto, estão gostando muito, porque é um animal bonito, carismático, a juba é maravilhosa, né? Não tem como não achar bonito, né? Então assim, um animal que vai voltar depois de 100 anos, e isso assim, esse projeto é um exemplo que é possível fazer conservação, que é possível fazer reintrodução, né? E com esse contraponto aí que é muito importante da educação ambiental. E do ecoturismo, o parque ele é aberto à visitação, mas é importante que a comunidade venha aqui também. Por quê? Para ela ter essa educação ambiental e saber da necessidade de conservar. Porque para a gente preservar, a gente precisa conhecer, né? Sim, com E certeza. até a gente aproveitando a viagem aqui, a gente rodou alguns pontos, está lá na nossa websérie, lá no YouTube, Alexandre Vetizul e Bluestone, que a gente conheceu alguns pontos da Ilha da Onça, Casa dos Céus, foi muito legal, a gente fez uma travessia de canoa até chegar lá, nossa, a gente tomou um cafezão com alimentos típicos, almoçamos lá, só Yoshi que não almoçou, que foi comer um peixe lá, passou mal na viagem, então ele deu um trabalho, quase que a gente teve que chamar um helicóptero para resgatar ele, mas no final deu bom. E a gente foi na Ilha dos Papagaios, que é a coisa mais linda. Você, Marcelo, Eu vi o vídeo. Que trabalha com reintrodução, eu particularmente, que sempre trabalhei mais com animal sob cuidados humanos, eu trabalhava com clínica em zoológicos, em criadores, visando a reprodução para esses projetos. Mas quando eu vi aquela nuvem de papagaio, eu chorei, falei, gente, olha, é uma coisa absurda, assim, você vê a natureza ainda, ela pode ser salva, só que a gente precisa fazer a nossa parte, né? E você está fazendo muito bem a sua. Quando eu vejo uma revoada de papagaios dessa que tem aqui, não necessariamente a da ilha que eu nunca fui presenciar, infelizmente, mas que dá para ver muitas revoadas aqui na cidade, eu penso assim, que o meu maior sonho é que algum dia as ararajubas cheguem a, sei lá, 10% disso já vai estar muito bom, sabe? Já vou olhar e falar, ok, estou sossegado, essa espécie não vai mais se extinguir tão fácil novamente, e aí já poderia descansar, né? Não, esse trabalho árduo aí. E Marcelo, eu queria dar parabéns porque a gente que já trabalhou na parte de conservação, sob cuidados humanos, enfim, já tem esse contato com outros projetos e tal, cara, esse trabalho que você faz aqui é top demais, está de parabéns, parabéns à Fundação Limita, parabéns ao Ideflor, sabe? E eu vou ter que ir
rapidinho encerrar, porque está começando a chuva. Belém é assim, gente. Todo dia chove. Então aqui é assim, você vai fazer tal coisa, é antes ou depois da chuva? Exatamente. A gente já começou antes, mas ó, senão vai estragar tudo aqui. Ó, meus parabéns. Muito obrigado, Alexandre. Você tá Muito de obrigado parabéns, pela oportunidade. É um orgulho. Adorei falar É aqui um sobre o trabalho. orgulho ver esse trabalho da Fundação Límito. Você representa muito bem a conservação no Brasil, sendo feita com critério, protocolo e ó, tá aí o resultado. Tá aí, ó, tá aí atrás. Os animais estão aí. Então, seria mais legal se os soltos passassem aqui já agora e estão aparecessem, mas daqui a não vai alguns dar pra momentos esperar, eles não, vão. porque a chuva tá pegando. Acredita em mim, daqui a alguns momentos eles voltam aqui e ficam interagindo com as novas e preparando para a soltura delas. Muito top. Mas aí vocês acompanham aí no nosso canal do YouTube, Alexandre Vetizul e da Bluestone, nas redes sociais, porque a chuva vai começar aqui, eu vou ter que desmontar tudo rápido e correndo. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos desmontar. Ixi. Putz, justo agora.